O Supremo Tribunal Federal, o STF, deu aval para que os governos possam estabelecer medidas de vacinação compulsória da população. Quem vai falar para a gente sobre essa, de certa forma, obrigatoriedade é o advogado Juliano Pessoa. Ele está conosco pela internet e vai explicar realmente. Eu queria que a gente traduzisse, doutor Juliano, para os nossos telespectadores aqui, o que é essa decisão do STF. É bom deixar claro, não foi um aval, por exemplo, para qualquer pessoa arrombar a sua porta da sua casa e vacinar você dentro de casa. Não é isso. Boa noite. Exatamente. Boa noite, Edson. Satisfação mais uma vez participar do programa. E, de fato, você foi muito preciso nessa colocação final. Não foi isso que foi decidido, tá? A compulsoriedade, ou seja, a obrigatoriedade de vacinar, não quer dizer o uso da força para isto. Aí isso ficou muito claro, que foram proferidos pelos ministros. O que é que eles disseram? Que tanto a União como os estados e os municípios poderão colocar esse critério, vamos dizer assim, de exigência de compulsoriedade nos seus respectivos municípios, estados e aí por diante, para que a população, caso ela opte, né, por não se vacinar, ela sofra algumas restrições, algumas penalidades, vamos chamar assim, indiretas, ou seja, restrição de frequentar determinados lugares, onde se de repente aglomere pessoas, um cinema, por exemplo, ele pode ter uma proibição de adentrar no cinema. Então, são esses tipos de sanções, de penalidade, que o poder público poderá colocar para todo cidadão. E vale destacar também, né, a gente fala muito hoje da vacinação para o Covid-19, mas há outras vacinas que são obrigatórias e compulsórias no país também, principalmente na infância, inclusive com previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Aquele pai que, de repente, não vacine seu filho por qualquer convicção que seja, e ele, de repente, suporte algum tipo de prejuízo à sua saúde, esse pai poderá ser responsabilizado por isso. Então, um raciocínio similar, a população precisa entender que se trata de uma pandemia, né, nunca vista, né, no último século. Então, ou seja, a gente está assistindo aí essa retomada dos casos, em número crescente, vertiginosamente crescente, e é importante que a população tenha ciência da gravidade de tudo isso, né, da quantidade de pessoas que estão pagando com a sua própria vida por conta disso, e não naturalmente razoável a gente entender que uma pessoa individualmente, por questões de convicções próprias, ela queira se negar a se vacinar, correndo o risco desta mesma pessoa contaminar e contagiar, muitas vezes até sem saber, um terceiro, essa pessoa de repente ter um quadro grave da patologia e chegar até ao óbito. Então é isso que precisa ficar claro e que a população precisa ter consciência, na verdade. Doutor Juliano, inclusive na votação, né, na verdade, na explanação de cada um dos ministros, ficou claro também essa questão de que não é uma invasão do direito individual, né? Eu queria que explicasse bem. Tem um direito individual e um direito coletivo. Nesse caso aí, a vacinação não é só para você. Você está se protegendo, mas está protegendo o outro, protegendo que haja essa proliferação de uma doença tão grave que já matou milhões de pessoas em todo o mundo. E do ponto de vista jurídico, veja só, não existe nenhum direito nosso absoluto, né? Então, quando há esse tipo de conflito entre os direitos, ele precisa ser relativizado, e alguns são relativizados. Então, nesse caso, o direito individual, ele termina sendo relativizado em benefício da coletividade, ou seja, da sociedade. Porque, como você bem falou, o fato de você se contaminar, você não causa qualquer dano só para si, você pode contaminar um terceiro e causar um dano gravíssimo, inclusive à saúde do outro. Então é por isso que a gente tem que relativizar o direito individual em benefício da coletividade. O uso da máscara que vocês mencionaram agora na matéria anterior deixa bem claro isso. O fato de eu achar que é dispensável eu usar a máscara, tudo bem, eu posso querer arcar com a responsabilidade, mas se eu me contaminar, eu arco com esta responsabilidade. Mas o problema não é este, a gente está diante de uma situação, de um vírus, né, altamente contagioso, que a ciência comprova que mesmo você assintomático, sem qualquer tipo de sintoma, você pode estar com o vírus e estar contaminando terceiros. E aí a pessoa que tem contato com você se contamina e desenvolve um quadro grave, né? Então, ou seja, a gente não pode permitir que esse tipo de situação ocorra na sociedade, né? Nós temos que ter responsabilidade, não só conosco, mas também com aqueles que nós representamos e bem como com a coletividade, com toda a sociedade que a gente está inserido.
Então, só para a gente explicar mais detalhado para você que está acompanhando a gente, a decisão do STF foi que os governos podem, né, determinar algum tipo de sanção para quem não queira se vacinar. Então, repito, ninguém vai invadir a sua casa para obrigar você à força, prender seu braço e aplicar a vacina. Não é isso. Mas aí você pode ter um direito, por exemplo, de ir ao cinema, de viajar de ônibus, de viajar de avião. Até porque eu lembro também, doutor, por exemplo, no caso da vacina da febre amarela, tem lugares que você não pode entrar se não tiver vacinado. Então, assim, não é nada contra o seu direito, é apenas uma proteção para que aquela doença que acontece, por exemplo, existe aqui no Brasil, você não passe essa doença para outros países. Eu precisei ir, por exemplo, para a África do Sul, para fazer a Copa do Mundo 2010, e eu tinha que provar que eu tinha tomado febre amarela, porque lá a febre amarela já foi controlada. Então, eu acho que é bem basicamente isso, né? Exatamente. E as pessoas, naturalmente, assim, existe muita notícia desencontrada na internet hoje em relação à pandemia, né? Muita fake news também, infelizmente, e vocês da imprensa têm um papel crucial em trazer essa informação mais precisa, mais depurada, vamos dizer assim, para a sociedade, porque as pessoas, existem muitos relatos em relação ao curto espaço de tempo com que a vacina foi concebida, né? As vacinas, na realidade. Mas é aquela coisa, a gente tem que entender que existe uma comunidade científica mundial, não só do nosso país, mas mundial, envolvida neste processo. Então, existem vários critérios rigorosos que, mesmo com essa precocidade da vacina, ela teve que se submeter. Além disso, não será assim a qualquer critério. O próprio STF ontem deixou muito claro, para que a vacina passe a vigorar no calendário do país, ela terá que passar pelo critério, pelo crivo da Anvisa. A Anvisa que irá analisar tecnicamente e fazer com que isto possa valer na prática aqui no nosso país. Então, existe todo um critério da comunidade científica também que será observado e, apesar dessa precocidade da vacina, ela passou por tudo isso antes de vir para a sociedade. Então, é importante que a sociedade fique tranquila, né? Existem profissionais que estão se dedicando a isso cotidianamente, diariamente, para que a gente tenha a possibilidade de se ver livre deste contexto que nós vivemos hoje, né? De ter que ficar em casa, de ter limitação de estar andando na rua, de não poder sair nas ruas sem máscara. Então, ou seja, o preço é muito maior hoje do que a gente ter que se vacinar. É isso que as pessoas precisam refletir e refletir também sobre o fato dela contribuir com o meio social que ela está inserida, né? A partir do momento que eu me vacino, que eu me imunizo, eu ajudo ao próximo, eu ajudo a uma tia, a uma avó, a minha mãe, que é idosa, que está em casa, de repente eu não me contaminar na rua e levar para esta pessoa que está em casa cumprindo as normas e os decretos que são determinados pelos governos. Então, eu acho que essa consciência social é que precisa vir com muita tranquilidade, com muita cautela para todo cidadão que está vivenciando tudo isso que a gente está passando hoje. Pois é, não vivemos sozinhos no mundo, né? Vivemos em comunidade, né? E outra decisão, só para a gente terminar, doutor, também nesse mesmo julgamento, se tratava de uma família que, por razões religiosas, não queria vacinar os filhos, né? Isso também o STF disse que não é permitido. Os pais são obrigados a vacinar, não especificamente da Covid, mas outras vacinas também que já estão nesse rol, né, de obrigatoriedade para crianças, né? O ministro, nesse caso específico, né, ele deixou claro que, nesses casos, essas questões, essas convicções de ordem religiosa, filosófica, do que seja, elas têm que ser afastadas, né? Porque, assim, você está cuidando da vida de um menor, né? Então, ou seja, e nada garante, inclusive, é importante que a gente traga esse raciocínio também, nada garante que esta criança, lá na frente, ela vá seguir, por exemplo, as convicções religiosas de seus pais. Então, ela não pode ser submetida, sem o direito de escolha, porque hoje ela não responde por si, ela não pode ser submetida a essas convicções, a esses critérios que os seus pais colocam de ordem religiosa, muitas vezes sem fundamento científico para isso, e ela, de repente, pagar com algum dano que ela irá suportar na sua saúde. Algumas vacinas, na primeira infância, especialmente, é sabida, de conhecimento notório da comunidade científica, e está muito claro isso, que se ela não é imunizada, ela pode sofrer consequências graves do ponto de vista de saúde. Então, ou seja, não é justo que, por conta de uma convicção religiosa não científica, essa criança se submeta a esse risco. Então, é isso que foi decidido. E lá na frente, se ela, por convicção própria, decidir enveredar pelo mesmo caminho dos seus pais, aí sim ela toma a decisão no momento que ela tiver possibilidade jurídica para poder fazer isso.